A paz do Senhor, amados, saudações a todos que nos acompanham, tanto ao vivo como também estarão nos acompanhando em algum momento da vida. Nós estamos dando início à nossa última disciplina do curso de Missões Sal e Luz, uma igreja relevante para a comunidade. Mantendo todos atualizados, nós estamos na segunda edição deste curso. Iniciamos com a disciplina Vocação e deu-nos uma palestra a missionária Leandra Costa, e na sequência nós entramos no assunto Teologia Bíblica de Missões, ou Missiologia. Tivemos a participação e a colaboração da missionária Salete Pinheiro, e na sequência nós introduzimos o assunto, o desafio da missão nessa era pós-moderna, onde podemos discutir as mais variadas esferas da nossa sociedade, os desafios existentes nessa nossa cultura contemporânea e como comunicar o Evangelho de maneira íntegra, sem alterar o conteúdo do Evangelho e de maneira relevante, tornando esse Evangelho aplicado e mais claro para a cultura. E hoje nós estamos introduzindo, na sequência também após a comunicar o Evangelho de maneira mais contextualizada, nós estudamos sobre abordagens evangelísticas, que exatamente a nossa última aula nós estudamos sobre essa temática. E hoje estamos dando início à última disciplina, o discipulado na missão da igreja, parte 1. E queremos lhe convidar a entrar conosco neste assunto. Você vai ter aqui a oportunidade também, através do chat, ao vivo, de poder compartilhar, lançar perguntas. E também nosso WhatsApp vai ficar disponibilizado para que os amados possam nos comunicar algum tipo de mensagem que ao vivo a gente não pode responder, mas que em seguida a gente vai estar com todo o amor e carinho tentando responder as perguntas de todos vocês. O discipulado na missão da igreja, vocês vão acompanhar todo o conteúdo aqui ao meu lado, vão poder acompanhar. Se desejarem também este material em PDF, a gente pode estar compartilhando também via WhatsApp, e eu creio que Deus vai nos abençoar e nos enriquecer através dessa nossa disciplina de hoje. Seguimos aqui, queridos, para tentarmos entender as estatísticas existentes quando o assunto é discipulado. Como falamos na aula anterior, a evangelização e o discipulado é um trilho, e nesse trilho existem duas linhas que o trem ou o metrô ele percorre. Se você retira uma, ele não consegue percorrer. É necessário que as duas estejam lado a lado para que aquele metrô ou aquele trem possa percorrer até o seu destino. A evangelização e o discipulado são ações irreconciliáveis. Por exemplo, você não pode tirar o evangelismo e apenas envolver o discipulado, e nem envolver-se no discipulado e não se envolver no evangelismo. A igreja precisa sim estar envolvido na tarefa da evangelização, como também está envolvido na tarefa do discipulado. Eu preciso olhar para o evangelismo de maneira intencional e aplicar o meu ministério, os meus dons, para que pessoas conheçam a Cristo. E eu também preciso olhar para o discipulado e aplicar com a mesma intencionalidade os meus dons, os meus esforços, para que pessoas recém-convertidas possam crescer em maturidade, possam crescer no ministério, possam crescer no conhecimento da palavra, possam crescer na intimidade com Deus e no envolvimento na missão. É importante evangelizar? Sim. É importante discipular na mesma medida. E vamos ver aqui algumas estatísticas que nos deixam talvez um pouco assustados quando o assunto é discipulado. Percebam comigo, gente, que de cada 100 pessoas que confessam Jesus, seja no domingo, seja numa praça, seja numa calçada, estatísticas provam que cerca de 100 pessoas que confessam a Jesus após os 2 anos seguintes, apenas 5 dessas 100 permanecem no ambiente cristão. Você consegue entender o perigo que é, a problemática? Se nós pararmos para refletir o que leva 100 pessoas a se converterem após 2 anos seguidos, apenas 5 permanecerem na igreja,
É um assunto que nós vamos estar tentando discutir sobre o discipulado, o valor do discipulado, a importância do discipulado em uma igreja local. Também, a outra estatística que nos deixa assustados é, no Brasil, nós somos aproximadamente 50 milhões de cristãos protestantes, hoje no Brasil. Só que, por outro lado, estimam-se que no Brasil também existam aproximadamente 50 milhões de desviados. Se você coloca numa balança cristãos e desviados, é o mesmo peso. O nosso Brasil, cerca de 50 milhões se dizem cristãos e também cerca de 50 milhões se dizem desviados. E a pergunta que a gente precisa lançar diante dessa estatística é: o que leva 50 milhões de pessoas que outrora disseram eu quero Jesus e que agora eu não quero mais Jesus? Entram pela porta da frente das nossas congregações e depois saem pelas portas do fundo. O que leva 50 milhões de pessoas? Temos uma outra estatística que uma igreja de 200 membros perde 400 em 10 anos. Ou seja, enquanto ela está em constante crescimento, ela também está em constante perda. Estatísticas provam que 65% dos desviados não recebem visitas após terem saído da igreja. Apenas 35 recebem até 3 visitas no máximo. Sabemos que podemos lembrar de alguns irmãos da fé que estiveram sentados ao nosso lado no banco, participando das liturgias da igreja, dos momentos de oração, dos momentos de exposição da palavra, e que algumas delas nós já não conseguimos mais vê-las. Sei que estamos vivendo um período de isolamento, mas eu estou falando no sentido de pessoas ainda continuarem se desviando da fé. E 65 dos desviados, desses que um dia estiveram conosco ao nosso lado, apenas 35% recebem até 3 visitas no máximo. Estamos preocupados com os desviados? Com certeza na sua mente você deve lembrar de alguém que nesse momento está completamente perdido, completamente afastado, que talvez foi seu amigo, seu colega, o seu irmão na igreja e que hoje você percebe que ele está cada vez mais distante do Senhor. Alguém está visitando ele? Você, eu, estamos envolvidos nessa tarefa de visitar pessoas que estão desviadas? A outra estatística aqui é: estima-se que apenas 1% dos crentes estão envolvidos com o discipulado no Brasil. Se olharmos para as nossas igrejas, de um modo geral, até encontramos pessoas com desejo de evangelizar, e até evangelizam. Mas se nós olharmos também, vamos perceber que são poucas as pessoas que desejam se envolver com um discipulado, porque o discipulado, diferente do evangelismo, o evangelismo, em uma tarde você faz a missão, em um final de semana você consegue evangelizar, em uma sentada numa calçada você consegue compartilhar o evangelho para alguém, eu sei, talvez de maneira muito rápida e objetiva, mas o discipulado não se envolve ou não se atua em uma conversa no final da tarde. O discipulado não se atua apenas em um final de semana conversando sobre Jesus. O discipulado custa a vida inteira. Enquanto o evangelismo custa talvez algumas horas, o evangelismo custa talvez uma conversa com um amigo, com um colega, o discipulado custa a vida inteira. Porque até quando eu vou discipular alguém? Será que existe uma hora X, um tempo X? Não. Vai depender da maturidade, o crescimento espiritual daqueles que confessam a Jesus. E eu quero apresentar a vocês aqui um vídeo para nossa reflexão neste momento sobre a diferença de ser um membro de uma igreja evangélica e ser um discípulo. Porque, prestem atenção, é possível eu ser membro de uma igreja evangélica e não ser discípulo? É possível. Agora, é possível eu ser um discípulo de Jesus e não ser membro de uma igreja? Não, porque discípulos de Jesus
se envolvem com outros discípulos de Jesus. Pessoas que estão comprometidas no trabalho de evangelização, de estar atuando na igreja, se envolvem com outros também. Percebam aqui, e eu quero que vocês assistam esse vídeo que fala sobre a diferença entre ser membro de uma igreja e ser um discípulo de Jesus. Acompanhe. Discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso. Ele multiplicou discípulos. No início eram 12, a esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer. O discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que façamos. Muito bem, queridos. Vimos a diferença entre membros e discípulos. Vimos aí que o discípulo, o membro, ele é alguém que está esperando a multiplicação dos pães. Ele está esperando receber o pão, receber o peixe. E o discípulo, ele é aquela pessoa que é um pescador. Ele não fica apenas sentado esperando ser beneficiado, mas ele se levanta como alguém que se torna um beneficiador na vida de alguém. O membro, ele apoia-se no pastor. Eu estou apoiado aqui no pastor para que ele me ajude, para que ele me sustente. Eu me apoio no pastor. O discípulo, ele ajuda o pastor. Diferente. Enquanto o membro ele está se apoiando no pastor, o discípulo ele está interessado em ajudar, em apoiar o pastor, em dizer, pastor, eu estou aqui para servir. Enquanto o membro ele luta para crescer e crescer talvez até ministerialmente, o discípulo ele luta para reproduzir-se, para que outros e outros e outros e outros sejam influenciados pelo evangelho de Jesus. O membro, ele espera uma visita na casa dele, aquele tipo de pessoa, não, eu vou para a igreja, se o pastor não me visitar, eu vou ficar com raiva e vou deixar de ir para a igreja. Já o discípulo, ele é um visitador. Ele não é aquela pessoa que está só esperando, ninguém vem aqui, eu não sou assistido, ninguém vem na minha casa. O discípulo se levanta, eu vou na casa de alguém que está precisando de ajuda. Eu vou visitar alguém que está precisando de uma palavra. Enquanto o membro, ele deseja ir para o céu, o discípulo, ele também deseja, só que ele deseja ir para o céu e levar outros com ele também. Percebam que parece não haver diferença alguma entre um membro e um discípulo, mas existe uma diferença imensa entre ser apenas um membro e um discípulo membro. Porque você ser um membro, não um discípulo, você é alguém que está ali apenas como religioso. E pasmem, amados irmãos, em nossas igrejas, a grande maioria, via de regra, a grande maioria são membros e muito bons membros.
conhecem a liturgia, conhecem o desenvolvimento da igreja local, só que a essência do discípulo parece não ser gerada em suas vidas. A ideia de buscar pessoas para Jesus, de ser um pescador, de ajudar o pastor, de lutar para se reproduzir no sentido de eu vou lutar para me crescer espiritualmente, não apenas ministerialmente, mas eu vou crescer na palavra, na oração, na obediência, na devoção. E o discípulo, ele é aquele que vai visitar, ele está envolvido com o reino. Então nós temos aí essa diferença. Eu não sei qual dessas no painel você se enquadra. Se você se enquadra apenas como um membro, ou se você é um membro discípulo, ou um discípulo membro. Porque Jesus te chamou para ser um discípulo de Jesus. Como discípulo, você se envolve numa comunidade cristã. Jesus não te chamou apenas para ser membro de uma instituição evangélica. O que Deus está fazendo na minha história, na sua história, vai muito mais além do que apenas uma membresia de uma instituição evangélica. Ele nos convida para o discipulado. E nesse discipulado envolve compromisso, envolve responsabilidade. Nesse discipulado envolve renúncia, envolve o carregar a cruz diariamente, envolve o negar-se a si mesmo diariamente, envolve seguir a Jesus diariamente. E quando eu falo do discipulado, do evangelismo como coisas irreconciliáveis, é porque elas nunca entram em divórcio. Você nunca vai ver o divórcio do discipulado e da evangelização. Por isso que são irreconciliáveis, porque eles nunca quebram o elo, o laço, a ligação. Seguindo, então, o que poderia significar um discípulo? O que significa ser um discípulo de Jesus? O que define um discípulo de Jesus não é sua proximidade física daquele que o ensina. Ou seja, eu sou um discípulo de Jesus, então eu preciso estar mais próximo do meu líder, estar mais próximo daquele que está me ensinando, ou estar mais próximo de Jesus ali, acompanhando diariamente, como era o fato e a experiência de Jesus, nem seu grau de intimidade com Ele. O que nos faz discípulo não é a nossa profunda intimidade com Jesus, percebam, mas a nossa consciência, ou a sua consciência, de que está diante da exposição de princípios e valores de Deus e sua resolução em deixar-se reorientar-se por eles. Ou seja, ser discípulo de Jesus não é basicamente ter intimidade com Jesus, estar próximo de Jesus, ouvir a pregação sobre Jesus, o evangelho de Jesus, mas também está muito mais além do que tudo isso. Está em minha decisão e o meu compromisso de viver a minha vida a partir do que Ele está dizendo para mim viver. Porque na época em que Jesus estava em seu ministério terreno, enquanto Ele pregava a multidão, pessoas até estavam com Jesus, a multidão acompanhava Jesus, pessoas estavam diariamente seguindo a Jesus. Só que em meio a tudo isso, os discípulos eram aqueles que viviam em obediência ao que Jesus ensinava. Enquanto Jesus pregava a mensagem que para alguns estava sendo tão dura que a multidão estava diminuindo, muitos estavam indo embora. Os discípulos chegaram para Jesus preocupados e disseram: Jesus, a mensagem parece estar um pouco dura. Ou seja, muda aí a pregação, vai. Tenta pregar, claro que não exatamente com essas palavras, mas fazendo aqui uma aplicação para os dias atuais. Jesus prega aí um pouco sobre prosperidade financeira, prega um pouco aí sobre a cura, o milagre, que eles voltam de novo, está todo mundo indo embora, porque a mensagem parece estar ficando dura demais. Jesus, ouvindo o argumento dos discípulos, o que ele disse: vão embora vocês também. Está dura? Vão embora, sigam eles. Porque a multidão, enquanto ouve a palavra, não tomam resoluções na vida de viver a partir desses princípios e valores do reino. Jesus veio pregar o reino, por isso ele diz: o reino de Deus está entre vós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Viver para Jesus, ser um discípulo de Jesus, é viver em compromisso com o reino
de Deus. E viver em compromisso com o reino de Deus implica no abandono do meu próprio reino. Eu preciso abandonar o meu reino. Eu preciso abandonar os meus desejos, o meu próprio governo, a minha própria autoridade e minhas tomadas de decisões. Porque a partir do momento que eu me torno discípulo de Jesus, não sou eu mais quem toma as decisões, a partir do que eu penso ser o certo ou o errado. É Jesus me conduzindo de acordo com os seus princípios e valores do reino a tomar as decisões sábias. Percebam, ser discípulo não é apenas estar com Jesus, ouvir a pregação, porque quando os discípulos argumentaram, Jesus disse o quê? Vão embora. E Pedro afirma, a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Os discípulos seguiam a Jesus pela palavra. A multidão seguia Jesus pelo pão, pelo peixe, pelo milagre. Ser discípulo significa estar comprometido com a palavra dele, em viver em obediência e em conformidade com a palavra dele. Seguimos aqui no painel a consciência que um discípulo precisa ter. Qual deve ser a consciência? Qual deve ser a cosmovisão de um discípulo? De que Jesus, ele não nos chamou para sermos membros ou frequentadores de igreja, mas seus discípulos. Como discípulo de Jesus, eu me envolvo com a comunidade cristã, eu me comprometo, eu me torno membro, porque eu sou discípulo. Mas Jesus não me chamou para ser um membro, ele me chamou para ser um discípulo. O que vem antes da membresia é o discipulado. O que vem antes de me tornar um membro de uma instituição evangélica é me tornar membro da igreja, o corpo de Cristo, esse corpo espiritual universal. Eu, como discípulo de Jesus, vou ser um bom membro. Agora eu, como membro, sem ser discípulo de Jesus, serei um péssimo membro. É a consciência, a segunda consciência do que significa ser discípulo de Jesus e o consequente anseio por ouvi-lo e determinação para obedecê-lo. Segunda consciência que um discípulo tem é, ele anseia ouvir a Jesus e ele também tem determinação para obedecer o que ele está ouvindo. Do que adianta nós ouvirmos mensagens domingo após domingo, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, se quando saímos daquele ambiente, nós não estamos comprometidos em viver aquilo que o Senhor falou conosco nos cultos? De que nos vale até sermos bons frequentadores, mas se eu não tenho um compromisso de viver em obediência aos ensinamentos de Jesus? A consciência do discípulo é, eu vou para a igreja, mas a minha vida fora da igreja implica em obedecer a Jesus, em viver para a glória de Deus. Terceira consciência de um discípulo é do lugar e do papel da comunidade cristã nesse processo de nossa formação como discípulos de Jesus. Ou seja, um discípulo ele sabe qual é o seu lugar dentro do seu papel dentro da comunidade cristã. Ele não é apenas um frequentador, mas ele entende que Deus tem para ele uma missão, uma atuação. Percebo que quando os discípulos viam Jesus pregar às multidões, eles estavam ali dando todo o apoio a Jesus. Jesus, estamos aqui para servir. Quando faltou o pão, estava entardecendo, anoitecendo, os discípulos ficaram preocupados acerca do que do que a multidão iria comer. Ou seja, a gente está aqui, Jesus, a gente quer servir, a gente quer ajudar. Nós entendemos que, como discípulos de Jesus, existe um papel na comunidade cristã. Você que está me ouvindo, você é membro de uma igreja, não sei há quanto tempo, ou talvez é recém-convertido, ou um crente há muito antigo já. Existe um papel para você dentro da comunidade cristã. O Senhor te chama para servir na igreja, para servir no corpo e para servir no mundo como um anunciador do evangelho, como um discipulador, para que outros também cresçam em maturidade e fé em Deus. 3, consciência do que é um discípulo de Jesus. Para nós entendermos esse processo de discipulado, eu sei que nas nossas igrejas existem várias maneiras de se trabalhar no discipulado, mas vamos lembrar o modelo de Jesus. E essa lembrança, o discipulado segundo Jesus, essa observação aqui,
eu extraí de uma pregação do pastor Ricardo Agreste. Você pode acompanhar, talvez, na internet. Pastor em uma igreja presbiteriana na Chácara Primavera, em Campinas, São Paulo. E ele nos traz uma observação acerca desse discipulado segundo Jesus. A observação, a leitura que ele faz de acordo com o relato bíblico quanto ao modelo do discipulado de Jesus. E nesse discipulado segundo Jesus, observamos que Jesus trabalhou com a multidão, Jesus trabalhou com um grupo pequeno, o seu colegiado, o seu discipulado, o seu apostolado, e também Jesus trabalhou com encontros individuais. Ao longo do ministério terreno, Jesus se encontrou com pessoas individualmente, onde teve conversas cruciais com elas, e também a missão que esses discípulos se envolveram na sequência após Jesus ser assunto aos céus. Vamos observar passo a passo acerca desse discipulado segundo Jesus. Primeira fase, o discipulado de Jesus e a multidão. Como Jesus ele esteve com a multidão. Como as multidões integram o discipulado de Jesus. Interessante que Jesus ele não desprezou a multidão. Jesus tinha dois ministérios, o ministério público e o ministério privado. No ministério público ele atua com a multidão, abençoando, ensinando, reorientando pessoas. E no privado, ele discipula as pessoas, ele acompanha pessoas no seu grupo menor. Percebam aqui que a multidão, podemos observar que Jesus, ele acolhe, ele chama essas pessoas para si, ele também ensina e instrui a multidão, ele cura as suas enfermidades, pessoas que conduziam ou iam até Jesus por um problema físico, a mulher do fluxo de sangue, questão de Jairo, tantos relatos bíblicos apresentam de pessoas que foram até Jesus por uma questão de necessidade física. Jesus também supre suas necessidades, como a multiplicação dos pães e peixes, e também ele se compadece da situação da multidão. Jesus se compadecia daquele povo, a ponto de chorar, de ser movido de íntima compaixão. Esse discipulado de Jesus, a relação de ensino e serviço de Jesus às multidões, não representa a totalidade do fazer discípulos, mas é parte integrante nesse processo. Fez parte do processo de Jesus a multidão. Ele não abandonou a multidão. E é interessante que a gente pode observar duas coisas. Enquanto Jesus ensina as multidões, os discípulos, eles escutam as orientações do mestre. Enquanto Jesus ensina a multidão, o que distingue o discípulo no meio da multidão é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino. Porque em meio à multidão, que discípulos eles emergem, novos discípulos aparecem enquanto Jesus prega a multidão. Jesus sabia que aquela pregação ao ar livre, aquela pregação no Sermão da Montanha de Mateus 5 em diante, discípulos iriam nascer. Hoje, o que é a multidão trazendo para a nossa aplicação pessoal? Os nossos cultos, os nossos encontros públicos, aqueles momentos ali, público na igreja, ou numa praça, ou numa rua, é o momento da multidão, e é naquele momento ali que novos discípulos emergem, que novos discípulos se posicionam diante de Deus na fé. Tudo isso é processo da multidão. Em segundo lugar, enquanto Jesus ensina e serve as multidões, os discípulos observam e aprendem como fazer. Eles aprendem a dedicação de Jesus. Eles aprendem a maneira como Jesus aborda a multidão. Eles aprendem a paixão de Jesus pelo povo. E eles aprendem a autoridade que Jesus tinha ao pregar a palavra. Por que quando Jesus encontrou os 12, ele poderia talvez, pronto, agora eu vou me deter apenas nos 12. Treiná-los e enviá-los. Mas simultaneamente, enquanto preparava homens para dar continuidade,
ele continuava pregando a multidão, pregando a multidão, pregando a multidão, ensinando a multidão. Por quê? Porque novos discípulos iam emergindo, novos discípulos iam nascendo. Temos aí também que no meio da multidão, novos discípulos emergem, aqueles que já são discípulos, são formados através do ouvir, observar e imitar. Pastor Ricardo Renó, ele diz assim: discípulo que é discípulo, ouve, acolhe e é transformado. O resto é multidão. Sabe qual é a diferença de um discípulo para a multidão? É que o discípulo, ele escuta, mas ele também acolhe e ele é transformado por aquilo que ele permite de ouvir a palavra, acolher e o transformar. A multidão não. A multidão não está comprometida em Jesus terminou de pregar, pronto, agora vamos viver a palavra. Não! Quantos das nossas igrejas não passam de multidão, pessoas que estão ouvindo, mas não são transformados, porque não acolhem a mensagem, não abraçam aquela mensagem. O resto é resto. A segunda fase nesse discipulado de Jesus ocorre com o grupo menor. Marcos 4,34 diz: quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus terminou de pregar a multidão, foram embora, os discípulos permanecem, os discípulos não iam para casa, os discípulos queriam estar com Jesus, essa diferença. Enquanto a multidão, no final, Jesus concluiu a mensagem, iam todos para casa, os discípulos não iam para casa, os discípulos continuavam com Jesus. Eles estavam com Jesus. E era nesse momento, a sós com Jesus, que eles entendiam aquela parábola que havia sido pregado na multidão. Sabe a importância do pequeno grupo? A importância do pequeno grupo é que no pequeno grupo nós descobrimos com maior profundidade. Às vezes no culto público, o pastor está pregando ou algum pregador está pregando, você não tem a oportunidade, se não entendeu, levantar a mão: pastor, não entendi, ou irmão, não entendi. Você não tem essa oportunidade, mas no pequeno grupo você pode perguntar. O que seria o pequeno grupo em nossos dias? As nossas escolas bíblicas dominicais, aquelas salas, sala de jovens, sala de senhores, ali senhoras, a sala das crianças, os adolescentes, são os pequenos grupos onde nós temos a oportunidade de ser mais esclarecidos quanto a alguns assuntos doutrinários, alguns assuntos importantes das Escrituras. E os pequenos grupos também são aquele meu grupo de amizade cristão, onde nós nos encontramos para conversar sobre a Bíblia, para estudarmos a Bíblia, para orarmos juntos. E é nesse momento, ouvindo uns aos outros, que nós crescemos em maturidade. Os discípulos estavam envolvidos e comprometidos nesse pequeno grupo com Jesus. Marcos 4,34 nos esclarece aí que Jesus explicava-lhes tudo. As dúvidas eram tiradas. E era um tempo de esclarecimento. O momento do pequeno grupo era o tempo de esclarecimentos, tempo de ensino exclusivo, porque tirar dúvidas. Também era o tempo de experiências, aquelas experiências que os apóstolos tiveram quando Jesus estava com eles no barco, que foi aquele alvoroço, e de repente acorda o mestre, porque a gente vai morrer, e Jesus é acordado, e homens de pequena fé, porque estão temendo. Acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E eles observaram, tiveram uma experiência com Jesus, uma experiência transformadora. Não foi a multidão que viu Jesus acalmar o vento e o mar, foram os discípulos. Não foi a multidão quem viu a transfiguração de Jesus no monte, foram os discípulos. Não foi a multidão, não foi a multidão. Não foi a multidão que viu Jesus andar sobre as águas, foram os discípulos. Você consegue entender aqui a importância do pequeno grupo? Também há um tempo de intimidade e fragilidade,
aonde nós apresentamos as nossas fraquezas a Jesus. Às vezes em pequenos grupos é onde nós compartilhamos as nossas fragilidades, os nossos erros, os nossos pecados. E também é um tempo de desafio ao engajamento na missão. Os nossos momentos de curso têm sido os momentos de pequeno grupo, o momento em que Deus está nos desafiando ao engajamento na missão. Você que está nos acompanhando como um dos nossos alunos, nós temos cerca de 55 alunos no nosso curso de Missões Sal e Luz, segunda edição. E nós estamos em um tempo em que estamos nos engajando mais ainda na missão. As dúvidas estão sendo esclarecidas, as perguntas, os questionamentos, as inquietações. É em pequeno grupo, é em momentos assim que Deus nos desperta, que Deus nos encoraja, que Deus nos esclarece. E somos mais ainda engajados a como servir na missão. Pergunta: você já tomou a decisão de se tornar parte de grupo menor de Jesus, nesses discípulos? Ou ainda é parte da multidão? Quem é você? Você ainda é a multidão perdida? Está na igreja, mas não entendeu nada, não entendeu que Deus tem uma missão para você, porque parece que para você a missão é só do missionário Adriel e da esposa dele, que são os missionários da igreja. Não, eu e você temos parte essencial na missão de Deus na história de Maranguape. Como vamos nos engajar? Seguindo, uma segunda pergunta nos vem: como discípulo de Jesus, você tem valorizado e vivido com a devida intensidade as experiências proporcionadas pelos pequenos grupos ou pelos grupos menores? Será que nós temos vivido essas experiências? É algo fantástico. Eu vejo os nossos jovens aqui do nosso campo, na direção do Allen, estão promovendo os momentos de devocional, os momentos de conversa, e são momentos assim que nós temos mais intensidade em servir a Deus nessa época de quarentena. Esses momentos usando a tecnologia aí nos leva a valorizar mais ainda as experiências que Deus quer nos levar a ter, mesmo diante de tudo que estamos passando. A terceira fase nesse processo de discipular de Jesus é os encontros pessoais. Trabalhava com a multidão, curando enfermos, reorientando pessoas. Teve o seu momento com os pequenos grupos, onde ele conversou com os discípulos, esclareceu algumas coisas, algumas dúvidas e inquietações na vida dos discípulos, porque era um processo de formação. Ele estava formando homens que iriam dar continuidade à sua missão na história, que o evangelho fosse pregado tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E agora nos apresenta os encontros pessoais. E é exatamente nos encontros pessoais, são raríssimos os registros de encontros pessoais privados. São poucos que a gente encontra na Bíblia que Jesus teve encontro com pessoas particularmente. Agora, na grande maioria das vezes, são marcados pela confrontação. Por quê? Nesses momentos de conversa pessoal, os encontros pessoais, nos apresenta que as conversas cruciais tem o poder de desnudar os bastidores da nossa alma. Quando isso acontece, duas são nossas opções: arrependimento ou resistência. A importância de nós termos conversas pessoais e espirituais. Cadê os teus amigos espirituais? Será que você tem amigos maduros espiritualmente que possam te ajudar em algum momento de crise emocional, de crise espiritual que você esteja passando? A quem você recorre quando de repente você está tomado por uma síndrome, por uma depressão? A quem você recorre? Quais são os teus amigos que você sabe que naquele momento de dor e aflição, Ele vai estar ali para te ajudar? Jesus, Ele teve encontros cruciais, e nesses encontros cruciais era o momento de desnudar os bastidores da alma. Veja o exemplo com a mulher samaritana, aquele diálogo tão profundo, desnudando a própria alma da mulher samaritana, mostrando a sua fragilidade e a sua necessidade de água, de uma água viva. Provérbios 27, dos 5 ao 6, diz assim: melhor é a repreensão feita
abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Interessante, né? Que a gente não gosta de confronto. É muito mais fácil a gente ser amigo daqueles que concordam com os nossos erros do que a gente continuar alimentando amizade com aqueles que não concordam com os nossos erros. É muito comum a gente recorrer, no momento de uma tomada de decisão em que eu sei que aquilo é errado, para aquele amigo que eu sei que ele não vai me confrontar. Por quê? É os inimigos que multiplicam beijos. E Salomão está dizendo que é melhor você ser repreendido de maneira abertamente, que você chore, de que você lamente, que você, após aquele diálogo, você não quer nem olhar para a cara daquela pessoa que te deu aquelas verdades. É melhor do que o amor oculto. Aquela pessoa que diz que te ama, mas ele está ocultando as verdades. É um amor sem verdade. O amor tem que haver verdade. Na verdade, a manifestação do amor, ele tanto nos previne, o amor nos previne, quando nos orienta, olha, não faça isso, eu te amo, eu não quero que você faça isso. O amor também permite que a gente faça determinadas coisas, porque eu sei que isso é certo, então eu permito, porque eu te amo, eu sei que você vai dar bem nisso. Agora o amor também, ele corrige, ele repreende, ele disciplina. E a Bíblia diz que Deus faz assim. Deus repreende o filho a quem ama. E Jesus fez isso com a mulher samaritana. Jesus fez isso com a visita que recebeu de Nicodemos em sua casa, que ele disse, é necessário nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Percebo que essas conversas cruciais eram marcadas por confrontos. E mais, qual o foco no encontro pessoal? Pergunta. Nos encontros pessoais, reeducar pessoas a pensarem e viverem como Jesus. Experimentar concordância profunda. São em momentos de conversas pessoais, às vezes eu costumo lembrar-me que, e sempre ter isso em mente, que as maiores verdades que eu ouvi de Deus foi enquanto eu estava trancado no meu quarto lendo as Escrituras. Às vezes a gente pensa que Deus quer falar com a gente só no momento de multidão, o público, na igreja. O Senhor também quer te trazer revelações profundas a teu respeito e a respeito da tua atuação na história. Enquanto você está trancado no seu quarto ali, desfrutando do momento com Deus, da palavra, são nesses momentos, a sós com Deus, que Ele nos revela verdades tão profundas das nossas vidas. E aconteceu comigo. Foi trancado no meu quarto, em que Deus me revelou os meus próprios erros, os meus próprios fracassos, as tendências malignas do meu coração. Foi trancado no meu quarto, enquanto lendo a Bíblia, que eu encontrei muitos erros. Não nela, mas todos eles em mim, como disse certo autor. Lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Porque a Bíblia Sagrada nos apresenta as nossas falhas, o nosso coração enganoso. E como é importante. Pessoas que não buscam encontros pessoais, que são altamente cheias de si mesmas. São pessoas presunçosas, pessoas orgulhosas, egoístas, de que só pensam em si. E quando só pensam em si, o orgulhoso, ele tem sempre uma visão exagerada de si mesmo. A principal característica de uma pessoa orgulhosa é quando ela vê nela o que ninguém mais está vendo nela. Só ela vê aquilo. Ela se sente o máximo. É sempre a visão exagerada de si mesmo. Eu posso, eu consigo. Quando, na verdade, todo mundo está vendo que não dá certo. E o orgulhoso, ele não tem essa sensibilidade para ver o seu ponto cego. Aquela área cega da vida dele que ele não enxerga, mas os outros enxergam. E nos encontros pessoais com Jesus, com o pastor, em aconselhamentos, com amigos espirituais, mentores espirituais, nos auxiliam nesse crescimento espiritual na vida. E qual a importância do encontro pessoal? Primeiro, a vulnerabilidade do novo crente. O novo convertido, ele é altamente vulnerável. Acabei de me converter. Eu me torno uma criança, um bebê recém-nascido que acabou de sair
que acabou de vir e veio à vida, totalmente vulnerável, não come só, não bebe nada só, não anda, nada faz. Ele é altamente vulnerável. E mais, o potencial de transformação do novo crente. Por que eu preciso me envolver com o discipulado? Em primeiro lugar, a vulnerabilidade. Alguém precisa dar atendimento a esse novo crente. A mãe que tem seu filho precisa ensiná-lo a amamentar, ensiná-lo a comer, ensiná-lo a dormir, ensiná-lo a se acalmar, ensiná-lo a caminhar, ensiná-lo e a vida inteira ensinando pela vulnerabilidade. E também o novo crente, ele é assim. Se eu vejo alguém recém-convertido, mas percebo que ninguém está acompanhando ele, ninguém está ali dizendo, olha, eu estou aqui para te ajudar, vamos sair junto, vamos conversar, vamos orar, vamos estudar a Bíblia junto, essa pessoa está correndo um grande perigo de morrer. Lembro-me de John Wesley. John Wesley, quando pregava nos campos, nos vilarejos, nas aldeias, quando recebia o convite para pregar, ele sempre dizia, olha, eu vou pregar, eu quero pregar. Agora eu lanço uma pergunta: quem vai acompanhar ou discipular aqueles que se converterão após a mensagem do evangelho ser pregada? Porque se não houver pessoas envolvidas no discipulado, eu não vou pregar, eu não posso cometer um aborto espiritual de maneira alguma. O evangelista, o ganhador de alma, tem que ter isso em mente. Eu vou ganhar para Jesus, mas essa pessoa precisa ser acompanhada. Por que tem tantas pessoas que levantam as mãos para receberem a Jesus e às vezes não permanecem? Não permanece, claro que por muitos motivos, mas um deles é a falta de discipulado, a falta de hombridade, a falta de acompanhamento, a falta de pessoas que abram mão do seu tempo para dar o tempo para abençoar alguém. E em terceiro lugar, a importância desse encontro é o aumenta a probabilidade de multiplicação. Essa pessoa recém-convertida, ela vai ter a probabilidade de se multiplicar, de se reproduzir. Você consegue entender isso? Percebam aqui 3 pontos, ou 3 perguntas que eu quero lançar a você. Como discípulo de Jesus, qual a conversa crucial que hoje ele está tendo com você? O que Jesus está falando com você? Quais as áreas frágeis da sua vida que Jesus está te revelando? Como discípulo de Jesus, como você tem reagido diante de conversas cruciais? Qual tem sido o teu posicionamento? Você tem se arrependido ou você tem resistido? Porque diante da mensagem dura, diante do confronto, ou eu me arrependo ou eu resisto. Pessoas que se arrependem diante de conversas confrontadoras, elas crescem na vida. Agora, pessoas que resistem, às vezes um conselho, uma palavra de repreensão, elas crescem em egoísmo, em soberba, e elas constroem a plataforma da sua própria morte. Terceiro, como discípulo de Jesus, como você precisa ir ao encontro de um amigo e estabelecer com ele uma conversa crucial? Será que existem pessoas agora na sua mente que te faz lembrar de que você precisa falar umas verdades? Rapaz, eu tenho um amigo, e esse amigo está falhando, e eu sei que ele está errando, eu sei qual é o fim dele. Eu preciso ter uma conversa crucial com essa pessoa. Eu preciso agora mesmo pegar o meu celular, entrar em contato com Beltrano, com fulano, com ciclano, e dizer, olha, eu preciso te contar umas verdades em amor. Eu me preocupo com você, e eu sei aonde essa tua decisão vai te levar. Permita-me conversar contigo e te esclarecer algumas coisas, porque eu estou preocupado com você. Ou você é aquela pessoa que está vendo aquele amigo que está trilhando caminhos tortuosos e você fica ali como se... Será que existe algum amigo que você precisa ir neste momento, através do celular, para ter uma amiga, um amigo e estabelecer um encontro ou uma conversa crucial com ela? E nós vemos aí as 4 fases no discipulado de Jesus. A multidão, os grupos menores, os encontros pessoais, todos eles conduzindo para o ponto final, a obediência. Esses discípulos têm o poder, dado por Deus,
de darem continuidade à missão de Jesus na história. E é exatamente isso que nós encontramos no Sermão da Montanha, no capítulo 7, os versículos 24 e 27. Você pode ver aqui no painel. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Todos nós estávamos envolvidos na multidão, e um dia ouvindo a palavra, acolhendo a palavra, permitindo que ela transformasse a nossa vida, nós nos levantamos como discípulos e fomos engajados a um grupo menor, a esse grupo de cristãos que estão em formação espiritual e maturidade. E nesse processo de formação espiritual, de espiritualidade em grupos menores, nós estamos em conversas cruciais com homens e mulheres de Deus que estão nos levando a olharem para a vida com maior seriedade e também conversas pessoais com Jesus, de oração, de devoção, de leitura bíblica, em que Ele esclarece a vulnerabilidade da nossa vida. Tudo isso Ele está fazendo em mim e em você, para vivermos a vida em obediência. Escuta isso, amigo. A maior missão que Deus está fazendo na história não é através de você, é em você. Paulo diz: aquele que começou em vós a boa obra, Ele aperfeiçoará. A gente sempre tem aquela expectativa de ser usado por Deus, de que Deus nos tome, de que Deus faça isso ou aquilo outro através de nós mesmos. Só que, na verdade, Deus está trabalhando em mim, Ele está trabalhando em você. Nós somos uma obra em construção, nós estamos em construção, o Espírito Santo é o operário. O Senhor está trabalhando em mim, no meu caráter, nas minhas tendências, nas minhas inclinações, e Ele está moldando a minha vida. Sabe qual é o trabalho que Deus está fazendo em minha vida? Me tornando parecido com Jesus. A maior obra, ou o ponto final que Jesus quer que eu chegue é estar parecido com Ele. E às vezes a gente quer ser parecido com os atores, com as atrizes, com fulano, beltrano, quando que na verdade o Senhor está nos chamando para ser parecido com Jesus. Em amor, em humildade, em obediência. O Senhor quer nos levar a viver a vida em obediência. E nós vamos orar, agradecendo a Deus por este momento e concluindo a nossa reflexão, a nossa aula 1 do desafio do discipulado, o discipulado na missão da igreja. Que o Senhor nos ajude a vivermos essa vida em obediência. Saia da multidão, se torne um discípulo. E como discípulo, se envolva em grupos menores. Você que é jovem, o Allen está promovendo os momentos devocional. Você pode estar entrando em contato com o Allen para que você possa ser abençoado por esses momentos de grupos menores, em que está sendo compartilhado palavras, pessoas estão pregando, está tendo momentos de edificação. Então se envolva. E também não se esqueça de que nesse processo você precisa estar em conversas cruciais com Jesus. Ele tem verdades esclarecedoras para a sua vida e Ele quer te dar essas verdades em momentos a sós, trancado no seu quarto, com a tua Bíblia aberta. Ele quer te esclarecer verdades profundas na tua alma. E não se esqueça, se aproxime de pessoas maduras espirituais que te levam ao crescimento e à maturidade. E não se esqueça, tudo isso para vivermos uma vida em obediência dentro desse âmbito do discipulado. Nessa aula de hoje a gente tentou entender o discipulado segundo a visão de Jesus, o nosso discipulado com Jesus. Porque antes de fazermos discípulos, a gente precisa primeiro ter a consciência do discipulado que Jesus está trazendo sobre nós, da intimidade e da obediência. Senhor, muito obrigado
pela vida de todos aqueles que estão assistindo e que irão assistir em algum momento da vida. E que essa nossa reflexão de hoje acerca do discipulado possa nos levar à profunda consciência, Deus, de nossa intimidade com o Senhor e nos levar mais ainda, vivemos momentos a sós, aproveitando essa quarentena, separarmos um momento do dia para desfrutar da presença do Senhor, trancado em nossos quartos, lendo as Escrituras, crescendo na fé, porque a obra que o Senhor está fazendo na história é em nós também, e não apenas a partir de nós, porque antes do Senhor operar através de nós, o Senhor irá operar em nós, mudando quem somos, as nossas ideologias, fazendo morrer o nosso eu, fazendo morrer as nossas paixões, fazendo morrer as nossas próprias ideologias e abraçarmos a cruz e seguirmos ela. Ah, Jesus, nos ajuda a sermos os discípulos que te honre, discípulos em missão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.